Agora, quando é que você tá falando do negócio de ser um storyteller, de contar histórias? Quando é que você entendeu isso? Eu já vi, obviamente, a gente já fez show junto e eu sei, você é o cara que conta casos, conta histórias que aconteceram com você, ou coisas que você ouviu e tal. Quando é que você entendeu que essa era a tua pegada? É uma coisa que eu, por exemplo, adoraria saber fazer e eu não tenho o menor talento para isso. São estilos não sei se eu não é na questão de não ter o menor talento. As minhas ideias, elas não vêm como histórias. Elas vêm como, eu quero falar disso. E aí assim como as minhas ideias não funcionam assim. Só que quando eu comecei a fazer comédia, que é meio por acidente e meio na... Só para que você entenda essa cronologia. Tinha a banda tocava em São Paulo, a gente vivia uma expectativa gigantesca sobre a banda, gravadora por trás, aparece no Faustão, aparece no Jô. Tá. Essa expectativa nunca se transformou em realidade, certo? A banda fez um sucesso ok. Mas me dá então, vamos de antes então. Da onde surgiu a banda? O que é o Pedra Letícia? Pedra Letícia é um projeto antigo que começou em Bauru, com outros brothers, que não tinha nada a ver com comédia. Certo? Provavelmente pessoas que também fizeram suas faculdades e desistiram delas. Mais ou menos isso. Desistentes. Aí a gente fez um show só, depois eu continuei com um brother de Americana, que era muito talentoso, só que era um som de... não tinha nada a ver com comédia. Certo? E ele foi se transformando, eu montei uma outra banda, quis reaver esse projeto, enfim, esse projeto remonta. Só que a gente conta a data de lançamento da banda em 2005. Dia 11 de setembro de 2005, que é o dia que o bar que a gente tocava fechou. Porque nesse dia... É que o 11 de setembro é um dia marcado por desgraça. Por desgraça. É nesse dia que surge o Pedra Letícia. E aí, o brother que era dono do bar, que fazia canja com a gente se reuniu, o cara que tocava comigo, o brother do bar, falou: e aí? O que nós vamos fazer agora que o bar fechou? Vamos ser uma banda? Vamos ser uma banda. E aí a gente foi correr atrás de outros lugares para tocar e tal. E aí eu comecei a expor as músicas que eu tinha escrito que eram de comédia. Comecei a tocar isso ao vivo e super funcionou. Então a gente tocava músicas sérias e as de comédia. Covers sérios e os nossos covers e músicas próprias de comédia. Só que esse espaço da comédia foi tomando, até que não tinha mais música séria. E a gente começou a dar eram as músicas sérias? Tinha uns rock... Era uma autoral? Não. Tipo, não. Cover do quê? Cover de Aerosmith, sabe? Uns negócios meio... cover dos Titãs, Capital Inicial, as coisas que todo mundo toca no bar. Pula do Aerosmith pro Robocop gay, assim? Como na verdade... As engraçadas eram autorais? Eram autorais, a maioria. Ou pequenas músicas bregas que a gente fazia em rock. Então, isso nos aproximou... Já é engraçado. Isso nos aproximou do Reginaldo Rossi, que foi o nosso padrinho no começo. Então, a gente começou a transformar, mesmo as músicas sérias, a gente fazia em bolero. Aí a gente começou a meio que avacalhar o nosso próprio show, porque a gente se divertia muito fazendo aquilo. Então, as coisas foram tomando essa proporção. Uma gravadora... Tudo começa com Banguela, quando eu tinha o Jacaré Banguela, só o blog, né? E ele coloca a nossa música lá, que era a primeira música que eu escrevi, que era Como Que Você Pôde Abandonar Eu. Essa música do Banguela, a galera do Brasil inteiro começou a mandar mensagem. Rosana Herman viu isso, chamou a gente para participar do Pânico no rádio. E aí vai uma... Entendeu? Começou a engrenar. Começou a engrenar. Quando eu venho para São Paulo em 2009, a gente fazia uma temporada no Lanterna Bar aqui na Vila Madalena. Morgado assistia e sempre levava a galera da comédia. Eu não conhecia Morgado, a gente se conheceu lá. E ele falou: pô, você tem todo o jeito, o seu jeito de fazer o show, de conversar. Eu conversava muito durante as músicas e fazia piada. Ele falou: por que você não faz comédia? Eu sou amigo da galera da comédia. E eu conhecia basicamente você, Danilo e Porchat, de vídeo. Eu não era um consumidor de comédia, eu achava vocês três muito engraçados. Aí... Tanto é que eu não conhecia direito os outros que estavam fazendo. Tava no começo, aí começa o CQC. 2005 isso? Não, 2009 já. 2009. E aí o CQC lá em cima e tal. Mas eu falei, eu não era um consumidor disso. Só que eu não tinha show da banda, que a gente tinha uma dívida da banda grande para pagar e tal, e eu não tinha grana. Então ele me chamou para fazer show de comédia, que era um show que me rendia um cachê de R$150 aqui, duzentão ali. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, mas eu era péssimo. Só que eu levava um público ali a colar por causa do Pedra Letícia.
Você divulgava entre os fãs do Pedra. Entre os fãs do Pedra que iam ver eu participar de um show de comédia. E gostavam de você? Mais ou menos. Não era uma coisa, eu era talvez uma grande decepção. Mas por que era ruim? O que era? Eu não sabia fazer, cara. Mas o que você contava? Vou te dar um exemplo. Eu não contava histórias ainda. Eu não tinha me descoberto dessa forma. Então, minha referência era você, Porchat, Danilo. Aí não encaixava. Não encaixava. Eu lembro que eu tinha uns textos muito sem noção sobre música. Todo mundo tinha um texto sobre música. Uhum. Aí o meu texto era sobre Faroeste Caboclo. Uhum. Aí, todo mundo tem um texto sobre Faroeste Caboclo. Uhum. Aí uma vez eu fui fazer um texto sobre Djavan. Acabou o show, eu desci do palco, todo mundo juntou em mim e falou: não, nunca mais faça esse texto porque o Caruso já faz. A letra é estranha. A letra é estranha. Era um pensamento que... E eu dividia coisas que eu comentava com os meus amigos e pequenas coisas que eu usava no show do Pedra. Tá. Mas era ruim. Eu assumo, era muito ruim. Só que eu comecei a fazer bastante show pra poder me sustentar, cara. Claro. Pra poder ter uma graninha pro final de semana. Uhum. Então, um show aqui, lá, tal. A gente começou a fazer High No Pub, que era em Moema, eu, Tortorelli, Ennio Vivona e Porpetone. Todo mundo era ruim, menos... O Tortorelli era bom. O resto, a gente era muito ruim. Aí, todo mundo tava começando. Eu, o Ennio, a gente era péssimo. Aí... Só que lá, de tão ruim que era a noite, que era uma terça... Começava terça-feira, 11 horas da noite, cara. Depois de uma banda de rock. Tinha tudo pra dar errado. De tanto que era ruim, eu comecei a me arriscar muito. A contar histórias. E tinha gente assistindo? Meia dúzia de gato pingado, sabe? Tá. Aí o Bar ao Vivo me chamaram para entrar pro evento, pro elenco do Bar ao Vivo, que já tinha sido aquele elenco do Comédia ao Vivo, que depois, nessa época, era Marrom, Murilo Gun, Gus... Já era uma turma que estava fazendo. Já era uma turma que estava fazendo. E eles me chamaram para entrar para essa... Acho que o Capela fazia também, Paulinho Serra. Aí eles me chamaram para entrar. Eu falei, beleza, esse grupo é bom e eu preciso fazer render aqui. E eu tinha a obrigação de ser engraçado ali, porque os caras eram bons. Marrom era um foguete no palco ali. Era uma galera que sabia fazer Murilo Gun no auge, assim. Então eu comecei a prestar mais atenção no que eu fazia, cuidar melhor do meu texto. Ainda era bem derrapado. Abri o Comedians. Na primeira semana do Comedians, eu lembro que eu fiz uma sessão. Eram 5 no começo, você lembra? No começo eram 5 humoristas. Depois, isso durou um mês, depois passou para 4. Como é que é o nome do bar mesmo? Como é que é o nome do bar mesmo? Chama Comedians. Tá. Você deve conhecer. A primeira vez que eu fiz éramos eu, você, Murilo Gun, Nani Pipo e Bruno Mota. Aí eu falei, cara, eu tô fudido, irmão. E o Ítalo virou pra mim e falou assim, ó, você é o penúltimo, antes do Rafinha. Meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, cara. Que cobrança. Eu não gostaria de estar nesse lugar não, cara. Ia chegar um grande mestre da comédia depois. E aí eu fiz. E virou uma grande discussão se eu podia fazer o violão ou não. Porque naquela época... Discussão de quem? Não sei. Na época, inclusive... Nunca passou por mim essa discussão. Ótimo saber, porque chegaram a me falar, o Rafinha disse que não pode usar violão. Não, nunca... Especificamente você se apresentando, não. O que eu falava é que o Comedians tinha que ser uma coisa mais purista, da estrutura, mais... Aí, e eu fiquei sem graça e tal. Só que eu fui bem. A gente fez 2 sessões. As 2 sessões eu fui muito bem. E aí eu falei, eu sei fazer. Eu não gostava de fantoche. Vou te falar que fantoche eu sempre tive um problema. Acho que o fantoche... Mas aí tinha um menino que era o Iacos. Iacos Siderato. Era tão bonzinho que eu falava, faz o fantoche, faz. Seja feliz. Mas fantoche, geralmente, quando eu entrava no começo, tinha um cara... Eu falava, gente... Isso aqui é meu, gente. Isso aqui eu construí isso aqui pra ter um cara fazendo de conta que é uma criança. Você sabe que Mas eu sofri um certo preconceito no começo com o violão. Por causa do violão? Porque todo mundo falava, mas... Parecia que eu tava roubando. Entendeu? Parecia que eu tava usando um cheat no negócio. Ia bem... Ia bem pra caramba. Como dono do bar, eu nunca iria reclamar disso. E aí, tanto é que eu comecei a fazer muito Comedians. Não, sim, isso sim. Eu fazia muito. Todo final de semana que eu olhava na programação, tava lá. O campo. Mas olha, eu devo muito ao Comedians. Eu sempre falo, eu devo muito ao Comedians. Mas o Comedians também deve pra mim, cara. Porque eu levava uma galera que amava eu fazia um encerramento super alto do show e tal. E era super legal. Ali no Comedians eu vi que eu sabia fazer e que eu podia arriscar essas histórias. Como eu fazia muito e fazia em outros lugares, aí eu comecei a assumir essa persona.
de que eu vou contar causa, que é uma coisa que vem de Goiás, cara. Lá em Goiás, os humoristas antigos lá de Goiás são contadores de causa. Existe um cara genial, que já morreu, chamado Geraldinho, que pouca gente fora de Goiás conhece. Lá ele é um sucesso absoluto. Esse cara era um gênio e foi descoberto já com 80 anos de idade. Mas um cara que tinha uma prosa... Foi gênio durante 3 anos. Né? Mas é meio isso. E é uma pena, porque o cara era um gênio da prosa, assim, do jeito de falar. E aí quando eu falo que eu estudo você pega um negócio aqui, você pega um negócio... Então eu falava isso abertamente. Eu tenho um quê de Porchat e de Geraldinho. Você entendeu? Eu sei contar a história, mas também sei meter umas piadas ali. Eu coloco umas piadas no meio da história aqui e sei fazer isso parecer mais jovem.